Vamos responder algumas questões comentadas sobre a NBC-TG 36, demonstrações consolidadas. Conforme a NBC-TG 36, assinale a opção que apresenta a situação em que a entidade precisa apresentar demonstrações contábeis consolidadas. A. Seja uma subsidiária integral ou os acionistas minoritários tenham sido informados e não se oponham à controladora não apresentar demonstrações contábeis consolidadas. Essa aprovação unânime não é requerida. Aqui, então, essa entidade é dispensada de apresentar demonstrações consolidadas. B. A entidade não tem a negociação pública de ações ou dívidas e não arquivou nem está em processo de arquivamento de abertura de capital ou de emissão de instrumentos públicos. Essa entidade também não é obrigada a consolidar. C. Sua controlada indireta ou final, que possui controle sobre todas as outras entidades do grupo, publica demonstrações contábeis consolidadas. Então, essa entidade não precisa consolidar, já que a controladora publica a demonstração consolidada. E D, exista controle direto ou indireto, caracterizado por mais da metade do direito de voto ou poder de influir nas políticas financeiras e operacionais da controlada. A alternativa D, portanto, é a regra. Se isso aqui acontece, se tem controle direto ou indireto, essa entidade deve consolidar as demonstrações, salvo algumas exceções da norma, algumas exceções estão nas outras alternativas. Alternativa D, portanto, desde dado é o gabarito da nossa questão. A norma brasileira de contabilidade, NBC-TG 36, estabelece princípios para a apresentação e elaboração das demonstrações consolidadas, quando a entidade controla uma ou mais entidades. Com base nessa norma, assinale a alternativa correta. A. A empresa investidora controla a empresa investida quando está exposta a ou tem direito sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida. Esse é o gabarito da questão já. Alternativa A é a definição correta de controle, né? Quando tem direitos, né? Ela controla a empresa investida quando tem direitos sobre o quanto ela está exposta, sobre retornos variáveis do envolvimento, e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio do seu poder sobre a investida. B. Somente a empresa investidora que controla a empresa investida pode participar dos lucros ou da distribuição de dividendos. Não. Então, não é somente a controladora que recebe, né, os dividendos. Os não controladores também recebem dividendos da empresa, né, também são beneficiados. C. Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de grupo econômico, em que apenas os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da controladora e de seus controlados são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. Na verdade, não, esses não são os únicos elementos, né? Aqui a questão citou apenas elementos da posição financeira, que são ativo, passivo e patrimônio líquido, mas quando também receita, despesa, que são os elementos do desempenho financeiro. E além disso, os fluxos de caixa, né, de todo o grupo econômico são consolidados como se fosse uma única entidade. Então, essa é a definição de demonstração consolidada. Como não citou aqui os demais, né, diz que apenas esses elementos aqui são consolidados, a alternativa C erra. E a D, as demonstrações contábeis da controladora e de suas controladas, utilizadas na elaboração das demonstrações consolidadas, não necessitam ter a mesma data base. Na verdade, a regra é que tenham a mesma data base. Quando o final do período das demonstrações contábeis da controladora for diferente do da controlada, a controladora deve apenas reportar esse fato em suas notas explicativas. Na verdade, não é isso. Ela deve reportar o fato também e colocar ajustes, né, dizendo que as demonstrações, colocando ajustes para que as demonstrações sejam comparáveis, para que elas tenham a mesma data base. Então, o gabarito da questão aqui é a alternativa A. Segundo o CPC 36, as demonstrações consolidadas devem ser apresentadas pela empresa coligada sem controle? Não. Se ela não tiver controle, não precisa consolidar. Investida de grande porte, esse não é o critério. A investida de grande porte, se ela não controlar, não precisa apresentar demonstração consolidada. Investidora sem controle acionário, não, tem que ter o controle acionário. Investida de porte, de médio porte, também não. Ela pode ser só se ela tiver, só se ela tiver controle sobre alguma entidade. E a alternativa E, gabarito da questão, investidora com controle acionário. Então, se ela for uma investidora com controle acionário, se ela tiver controladas, ela deve, né, apresentar demonstrações consolidadas do grupo econômico, que é composto pela controladora e por essas controladas aí, sobre as quais se tem o controle acionário. Então, a questão da Fundação Getúlio Vargas para analista portuário contador, em 31 de dezembro de 2015, a companhia Alfa possuía 80% de participação na companhia Beta.
De acordo com o processamento técnico CPC 36, assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2015. Então, está aqui as demonstrações individuais da Alfa, que é a controladora, e da companhia Beta, que é a controlada, estão aqui. O patrimônio líquido das duas companhias é composto apenas pela conta capital social. Então, pelo patrimônio líquido consolidado, para consolidar esse patrimônio líquido, o que deve ser feito? Deve ser primeiro somado o valor do patrimônio líquido da controladora com o da controlada e das demais controladas se houvesse, né? Como só é uma controlada, vamos somar 50 mil mais 100 mil reais, isso vai ser igual a 150 mil reais. E deve ser feito o ajuste, deve ser retirado o valor que uma tem na outra, né? Por exemplo, o investimento da companhia Alfa na companhia Beta, está aqui, 80 mil reais. Esse valor tem que ser, então, retirado, né? Esse valor aqui de investimento tem que ser retirado. 150 mil menos 80 mil, nós vamos ter um patrimônio líquido consolidado de 70 mil reais, gabarito, alternativa B de bola. Os percentuais representam a participação da companhia Alfa no patrimônio líquido de cada uma das entidades. Além disso, registra-se que a companhia Alfa adquiriu a participação na Ômega com o objetivo de manter investimento para venda, ou seja, não é controle permanente, né? Não é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, é avaliado pelo valor justo. Considerando essas informações e as exposições do CPC 36 para a apresentação das demonstrações contábeis, as entidades que devem ser consolidadas pela companhia Alfa são apenas, então a companhia Alfa, como controladora, tem que consolidar demonstrações contábeis. Ela vai consolidar demonstrações de quais dessas companhias aqui? Vamos analisar. Então a companhia Alfa tem 80% de participação na Beta. Bom, é a maior parte da participação sobre o capital com direito a voto, portanto ela deve consolidar a companhia Beta também. Então a companhia Beta tem que ser consolidada, já elimina a alternativa A e a alternativa E, que não tem a companhia Beta. A companhia Gama não, tem 20%, né? Então presume-se aqui influência significativa por causa desses 20%. Logo, a companhia Gama é uma coligada, não é uma controlada da companhia Alfa. Não precisa estar nessa consolidação a companhia Gama. A companhia Alfa, então, controla, é uma controlada integral, né? A companhia Delta, 100% do capital social da companhia Delta está com a companhia Alfa, capital social com direito a voto, então a Delta tem que estar nessa consolidação, e 100% da companhia Delta está na companhia J. A companhia Alfa controla indiretamente a companhia J, através da companhia Delta. Esse controle acontece. Então, tanto a companhia Delta quanto a companhia J tem que estar na consolidação também da companhia Alfa. Então, delta e J tem que estar. Gabarito, letra C. Beta, delta e J. A companhia ômega não precisa estar na consolidação, porque controle aqui, né? O objetivo é manter o investimento para venda. O objetivo não é o controle em si. Então, é manter o investimento para venda. A companhia ômega não precisa estar nessa consolidação. Gabarito, letra C. Obrigado por assistir a mais esse vídeo.